Irmãos, eu quero comentar com os irmãos um pouquinho hoje, algo que... Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós estávamos em casa na segunda-feira, orando, né, nosso momento de culto, às segundas-feiras. E Deus me chamou a atenção para algo importante, que muitas vezes nós deixamos passar, às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos a Deus, mas nós não tomamos posse de algo que nós temos ao nosso dispor, para então fazer com que a nossa oração possa mudar, para que a nossa oração possa mudar contexto, mudar situações, possa então, cumprir então o objetivo da oração. E eu até usei, na oração que eu estava fazendo, usei que nós podemos e devemos chamar para nós a responsabilidade. Irmãos, muitas vezes nós falamos assim, vamos orar para que o Brasil então saia dessa situação, para que o Senhor dê sabedoria para os governantes, Senhor, então opere, etc. e tal. E nós achamos muitas vezes que nós já fizemos a nossa parte. Nós já oramos, nós já clamamos a Deus, intercedemos pelo presidente, intercedemos pelos deputados, senadores, juízes, etc. Toda autoridade constituída, nós oramos. Mas, nesse texto que eu vou ler no início, depois vou ler um outro texto, o escritor aos Hebreus, que para mim é o apóstolo Paulo, minha opinião, que não fala nada, mas, capítulo 10, versículo 19, Hebreus 10, versículo 19. O escritor aqui, ele coloca aqui, ele faz uma colocação que nós devemos entrar na presença do Senhor, no lugar santíssimo, nos santos dos santos. Ou seja, nós não precisamos ficar no átrio, nós não precisamos, nós podemos ter livre acesso a Deus. O que era feito no átrio, todas as ofertas que eram feitas nos átrios, Jesus, através da sua morte, através do seu sacrifício, ele cumpriu todo aquele ritual que era feito ali então nos átrios. E hoje então nós temos livre acesso. Nós podemos passar direto e entrar nesse livre acesso à presença de Deus. E eu ia falar Paulo, E o escritor então coloca, olha, entre com intrepidez. No outro texto diz, entre com ousadia. No texto que nós vamos ler aqui na Bíblia fala, tenha plena confiança para entrar no lugar santíssimo, entrar no Santos dos Santos. Ou seja, não dê nenhum motivo, nenhuma sombra de dúvida, que aquilo que você vai fazer, o Senhor vai estar ali para te abençoar. Então no versículo 19 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, o véu rasgou, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Irmãos, então quando o escritor fala, olha, entre com ousadia, porque tudo isso aqui que eu acabei de ler, já foi feito. Nós temos que ter essa ousadia. Nós temos que ter, irmãos,
quando eu falei nisso, às vezes nós oramos por uma situação, e parece que nós oramos por um desencargo de consciência. Alguém vem e pede uma oração, você fala, tá, eu vou orar, você vai ali, então ore a Deus, e parece que você já fez, né, já fez ali toda, já cumpriu a sua obrigação, você orou. Mas quando a gente passa aqui para esse texto, nós vamos ver que não é uma oração qualquer. Não é uma oração apenas com desencargo de consciência. Eu estou orando. Né? O WhatsApp também tem uma arma muito, às vezes a gente faz até automaticamente, né? Aquela mãozinha, né? Estou orando. Irmãos, aqui esse escritor fala, olha, tenha ousadia, entre com convicção, entre com plena confiança, que você vai estar diante de Deus. Irmãos, então pensando um pouquinho nisso, onde que fica a igreja, onde que fica nós? Onde que nós ficamos? Eu falei que nós precisamos chamar para nós a responsabilidade. Às vezes nós somos inquiridos, né, indagados, né, a respeito de tudo que está ocorrendo no Brasil. Né, toda essa parafernália que está ocorrendo. Todo esse desencontro que está ocorrendo. Né? E às vezes nós somos cobrados porque nós não tomamos, né, publicamente, ou não falamos muito a questão, né, da nossa posição como igreja. Não falo igreja, comunidade cristã nova vida, igreja, de maneira geral. Irmãos, e quando você olha então isso, e você então vai para esse texto, você vê que você não precisa manifestar a sua opinião, você ir com uma faixa na rua, ir com isso, ir aquilo, outro, né? Irmãos, dando apoio aqui, dando apoio ali. Irmãos, o que nós temos que fazer como igreja é orar. Amém? Orar. Porque a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração, ela pode mudar a situação do nosso país. A oração, ela pode mudar a nossa situação como família, a nossa situação como igreja. Ela pode mudar o contexto. A oração, que oração? Essa oração com ousadia, essa oração com intrepidez, essa oração com confiança. E nós estamos, então, vivendo esses dias, onde a cada dia é uma novidade, a cada dia é algo que acontece, que muitas vezes você fica de boca aberta, muitas vezes você fala, mas onde nós vamos parar? Mas porque a gente vê isso no dia a dia. Então, qual é a solução para isso? É oração. É oração. É oração. Então, quando o povo de Deus, por isso que Deus diz, né, a Bíblia fala lá em Crônicas, olha, se o meu povo, o que diz, irmão? Vamos lá. Irmãos, é isso, querido, é oração. Então, a situação do Brasil hoje, por que ela está assim? Porque muitas vezes, a maioria das igrejas esqueceram disto. O povo de Deus esqueceu, ficou tomando partido daqui, partido de lá, esqueceu de orar, esqueceu de clamar ao Senhor pela situação. Então, olha a igreja. Então, nesse contexto, como igreja, quem nós somos? O que é a igreja? O que é a igreja? Qual é a igreja? Muitas vezes, o que acontece, queridos? A igreja, ela deixou de maneira geral, ela deixou, de expressar ou manifestar a sua identidade. Qual é a identidade? O que Jesus fala a respeito da igreja, a respeito de nós? Que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a igreja hoje em dia, ela precisa viver essa identidade, o verdadeiro povo de Deus. Por isso que lá quando fala, se o meu povo,
o meu povo se humilhar, o meu povo orar, o meu povo jejuar, o meu povo clamar, o meu povo se arrepender, eu ouvirei do céu e responderei, e virei e sararei a terra. Então nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade. E não ficar acusando, apontando o dedo para um, para outro. Ah, mas é aquele presidente, ah, é aquele deputado, aquele juiz, aquele, um fala do outro. Irmãos, não. A igreja, ela não pode ser isso. Ela não pode assumir, né? Eu creio que ela não pode assumir partidos. Ela tem o quê? Ela tem que crer que através da oração dela, através do clamor dela, através da ousadia dela, ela pode então mudar. Por quê, irmãos? Porque os homens são falhos. Homens são falhos. Os homens, né? As autoridades muitas vezes nos decepcionam. Então chamar a nós. Então quem nós somos, irmãos? Nós somos sal e nós somos luz. Ou seja, nós como igreja precisamos conhecer melhor a nossa verdadeira identidade. A igreja precisa saber quem ela é, precisa chamar para si, para a igreja, a responsabilidade de mudar situações. Saindo na rua com cartaz? Não, é oração. É oração, é oração. É oração. A igreja não pode ficar aí numa inércia total, assistindo tudo isso que está acontecendo e ali compartilhando coisas que vêm no WhatsApp, que vêm no Facebook, assim, vai como se fosse a rodo. Irmãos, não, a igreja, sabe que antes de eu partilhar alguma coisa, sabe que eu estou orando a Deus? Ou eu estou fomentando mais uma situação de medo e de pavor? Se você hoje parar realmente para assistir a televisão, os jornais, irmãos, você sai de lá desesperado. Desesperado. Então a igreja precisa chamar para si, espera um pouquinho, ela precisa reagir, ela precisa sair dessa zona de conforto, ela tem que passar para confrontar as situações. Confrontar através do quê? Através da palavra, através da mensagem que está sendo transmitida. A igreja precisa confrontar. A igreja não pode aceitar, ela não pode ficar nessa inércia, ela tem que parar de assistir a um telespectador. Não, nós precisamos reagir, igreja, precisamos reagir. E nós aqui fazemos parte dessa igreja, amém? Então cabe a nós também reagir. Quando você conversa com um, conversa com o outro, nós precisamos assumir isso. E nós estamos realmente, vivendo isso, irmãos. Vivendo um mundo inteiramente sem identidade. Sem identidade. Sendo atingido por tudo aquilo que vem de fora. Atingido. Se nós não assumirmos como igreja a nossa identidade e chamarmos para nós essa responsabilidade, irmãos, nós não vamos mudar como igreja. Nós não vamos mudar situações, nós não vamos ser sal, nós não vamos ser luz, enquanto nós não assumirmos isso. A igreja, ela precisa entender que ela tem que fazer a vontade de Deus. Lá em João 14,15, abre sua Bíblia, João 14,15, a irmã lá em cima coloca. João 14,15. Já colocou lá? Diz assim, olha, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, irmãos, para a igreja, Deus não deu uma sugestão. Ele deu mandamentos. E mandamentos é para ser obedecido.
obedecido. Ele não deu uma sugestão, né? Se vocês me amam, amém? Todos amamos a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, blá, blá, blá. Amém? Então, se vocês amam, se nós amamos a Deus, nós temos o quê? Que obedecer aos mandamentos do Senhor. E eu, então, obedecendo a esse mandamento, eu nem perguntei, essa criança não ia sair, né, hoje, né? Não, né? Obedecendo esse mandamento, irmãos, nós estaremos, né, realmente agora assumindo uma identidade. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, quando as pessoas olhavam para a igreja, eles viam algo diferente. Por que os cristãos começaram, então, a ser chamados, né, de cristão? Por quê? Lá em Antioquia, né? Por que eles começaram a ser chamados de cristãos? Por quê, irmãos? Porque viam algo na vida daquela igreja que sobressaía. Irmãos, precisamos realmente chamar, nós precisamos muitas vezes ficar, né? Espera um pouquinho, eu estou obedecendo mesmo? Mas muitas vezes, o que eu faço? Eu começo a questionar esses mandamentos. Mas não é bem assim, Então, essa falta de identidade, ela está afetando a vida espiritual das igrejas e a nossa própria vida espiritual. Devemos, irmãos, ficar atentos realmente ao que entra no nosso lar. As coisas que entram na nossa casa. As coisas que entram na nossa igreja. Né? As coisas que entram. O que está entrando? O que está, né? Está aí manchando, maculando aí os mandamentos. O que está entrando aqui? Como eu falei lá em Mateus 5,16, falei do sal, né? Vós sois o sal da terra. Vamos ler juntos? Falar, Mateus 5,13. Show? Vamos lá. Vamos ler? 1, 2, 3, já. Irmãos, uma igreja sem identidade, ela não presta para nada. Ela não serve para nada. É como o sol insípido. Uma igreja que né, tanto faz como fez. Uma igreja que, né, não afeta, não confronta o contexto onde ela está localizada. Ela não afeta. Então, irmãos, ela está dizendo aí, olha, não serve para nada, serve para ser pisado e jogado fora. Se a igreja, ela não confrontar esse sistema de pecado, né, de corrupção, de tantas coisas desagradáveis a Deus, irmãos, se a igreja não confrontar isto, irmãos, ela não serve para nada. Ela tem que confrontar. Ela tem que chamar para si responsabilidade. E o que a gente vê muitas vezes por aí, irmãos? Vemos aí, né, pastores, líderes aí debatendo, fala uma coisa, outro fala outra. Não, chame para si, espera um pouquinho. Eu tenho algo. Eu tenho livre acesso aos santos dos santos. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu vou então com ousadia entrar. E Senhor, e a minha oração vai produzir um efeito que ela vai mudar. Porque a palavra de Deus diz, se arrepender, orar, clamar, eu ouvirei dos céus. Virei e sararei a terra. Amém, irmãos? Temos que ser esse sal, irmãos. Temos que ser esse sal. E quando Jesus fala, então, a respeito do sal, os irmãos sabem que Jesus usava coisas, né, ilustrações, que o povo ali entendia muito bem. Então, o sal, ali no meio judaico, era um elemento de muito significado. De muita importância ali.
E nós vemos isso aí, lá em Levítico, ele fala, olha, que tempera com sal as suas ofertas de cereal, não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, acrescente sal em todas as suas ofertas. Ou seja, era algo importante, de grande significado. Então, quando Jesus fala, vocês são o sal, ele estava dando importância a eles, aos discípulos e a nós também. Vocês são importantes, a igreja é importante, a igreja tem um significado, a igreja tem a sua importância, ela precisa salgar, ela precisa confrontar, ela precisa ir contra, ela precisa fazer alguma coisa para que as coisas então melhorem. O povo, a igreja tem poder, irmãos, a igreja tem poder para colocar e para tirar. Vamos crer nisso, irmão? Tem poder para... É isso que nós vemos na Bíblia. A igreja tem esse poder. Tem essa ousadia. Por isso que Paulo, o escritor dos Hebreus fala, tenha ousadia. Tenha confiança. Tenha. Temos que ser o sal da terra. Precisamos manifestar a nossa identidade nesse mundo, onde nós somos induzidos a crer que a mentira é uma verdade. Irmãos, é isso que nós somos bombardeados. Todo dia. Mentiras, homens mentindo. Na maior cara de pau, mas mentindo. Aí você olha aquilo que a pessoa estava dizendo, você começa a pegar aquilo que é como verdade. Nós precisamos tomar cuidado. Se nós realmente temos essa identidade, o que eu sou? Irmãos, essas coisas não vão vir, porque nós vamos rejeitar toda mentira. Nós somos verdadeiros, nós precisamos ser verdadeiros. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por... Irmãos, é isto. É igreja. Jesus quer então que nós sejamos realmente este sal. Nós não vamos como igreja ficar ali isolados, não. Nós temos que interagir com as pessoas, nós temos que estar no meio das pessoas. Nós temos que estar no meio. Nós temos que interagir, nós temos que ser sal. O sal ali no saleiro, tem algum efeito? Deixa lá, o sal no saleiro, mostra só para a Rosa, fala, a Rosa, ali é sal, tá? Não tem. Ele tem que estar junto, ele tem que estar fora do saleiro. E onde é fora do saleiro? Nossa, é no convívio, é no contexto onde nós vivemos. Irmãos, a igreja está perdendo a sua identidade, por quê, irmãos? Porque dentro das igrejas, muitas vezes nós vemos crentes que vão à igreja, crentes que estão na igreja, mas não vivem como crentes. Estão na igreja, participam da igreja, mas não vivem como crentes. Não dão testemunho. Irmãos, com certeza já ouviram aquela expressão, Eu sou um crente não praticante. Não pode, irmãos. Isso por quê? Falta de identidade dentro das igrejas. Nós temos que assumir as nossas identidades. Como podemos nos calar diante das coisas que estão acontecendo? Temos que agir, temos que confrontar, sair do comodismo, sair daquela zona de conforto. E a zona de conforto, muitas vezes, quando nós saímos da zona de conforto, irmãos, nós temos muitas lutas, nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar mais, nós temos que nos esforçar mais, porque nós estamos saindo dessa zona de conforto. Irmãos, uma outra coisa, quando fala aqui a respeito do sal, nós lemos ali, E quando ele fala de sal insípido, nós podemos colocar, então, para nós, em relação à igreja, porque o Senhor diz, vocês são sal. Mas se vocês, se o sal for insípido, se o sal não exercer a sua qualidade, o seu objetivo, ele é um sal insípido, sem graça. E eu pensei um pouquinho, o que seria sal insípido para a igreja?
para que nós então possamos estar dentro dessa identidade. O que seria, irmãos? Eu coloquei algumas coisas aqui. Sal insípido pode ser um crente monótono. O que é um crente monótono? Aquele crente que não cresce, não desenvolve, sempre a mesma vidinha, né? Sempre a mesma coisa, não muda nada. Sempre a mesma coisa, monótono. Você olha para ele, muitas vezes, você não espera nada dele. É monótono, não tem nada. Ele não confronta, ele nem a favor, nem contra. Né? Quase que nem frio, nem quente, né? Mas é morno. Então, irmãos, o que é um sal insípido, irmãos? Podemos dizer também que é um crente pouco interessante. A Bíblia fala que Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se procura é porque está difícil de achar. Irmãos, olha só. Às vezes nós vemos aí muitos, só abrindo um parênteses aí, nós vemos muitos artistas aí, às vezes, alguns artistas, cantando música evangélica. Quem já ouviu? Todo mundo, né? Canta música evangélica. E às vezes a gente ouve assim às vezes nós, né? As pessoas dizem assim, olha, aquele artista lá está louvando a Deus. Ele não está louvando a Deus, irmãos. Sabe por que ele não está louvando? Porque só louva a Deus quem é adorador. Ele está cantando uma música evangélica, música gospel. E às vezes canta até bonito, mas ele não está louvando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ímpio, quem não tem experiência da salvação, não sabe, não conhece a Deus, não conhece a Jesus, então ele não está louvando, ele está cantando. Porque aqui, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Crente pouco interessante, irmãos, não consegue fazer a diferença no seu contexto de vida. Está lá no seu contexto, onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você mora, né? E você não faz diferença naquele meio. Pelo contrário, você é influenciado. Você de repente passa a se amoldar as coisas deste mundo. E Paulo fala que nós não devemos tomar a forma deste mundo, né? Nós não podemos ser sal insípido, nós temos que dar sabor. Nós temos que realmente levar a palavra de confronto. Às vezes, o crente pouco interessante, muitas vezes, o crente monótono, muitas vezes, irmãos, né? De repente o pastor vem aqui, faz aquela pregação eloquente, e fala em uma reteté, e de glória a Deus, aleluia, e fala, oxa, hoje eu estou indo para casa contente, porque a culto de hoje foi uma bênção, aleluia, e... Irmãos, não é isso, meu querido. Não é isso. A mensagem que nós recebemos de Deus é para nos confrontar. Nós temos que ir para casa assim, pensando e confrontando a nossa própria vida. Onde que eu tenho que melhorar? Onde eu tenho que melhorar? Para que eu não venha perder essa identidade. E para que eu tenha ousadia para chamar essa responsabilidade para mim. Como igreja, como crente, como servo de Deus. Não foi isso que aconteceu com Elias? Eu falei semana passada. Ali diante então dos 450 profetas, diante do rei Acabe, diante de tanta gente que estava lá. Depois de quase um dia inteiro que os profetas de Baal estavam ali clamando por Baal para que eles respondessem com fogo. O que Elias fez? Chamou para si. Espera um pouquinho agora é comigo. Tá? Agora é comigo. Eu vou arrumar aqui o altar. Eu vou colocar a lenha em ordem, eu vou colocar tudo certinho aqui, vocês vão pegar água, vão jogar água aqui sobre o altar, de tal forma que realmente faça ali como se fosse um riozinho, e eu vou orar a Deus. Chamou para si a responsabilidade. Chamou para si. Agora, onde estão os Elias? De hoje da igreja?
da nossa igreja, da igreja contemporânea que nós vivemos. Onde estão os Elias? Temos que dizer, irmãos, com essa mensagem, temos que trazer a mensagem. Temos que saber a mensagem, fazer a mensagem, levar essa mensagem, assumir então a nossa identidade. Eu, você, irmãos, nós não podemos passar a mão. Nós temos que ser sim, sim e não, não. A palavra diz que tudo que passa disso é de procedência maligna. A igreja precisa ser uma igreja confrontadora. Uma igreja confrontadora. Precisa ser, irmãos. Precisa ser. Precisa ser. Irmãos, eu estava esse dia atrás ouvindo uma pergunta, né? Ali esses sites que eles pegam aqui e comentam depois. E um lá, se não me engano, acho que é o Vagnão, se eu não me engano. Não sei quantos já ouviram o Vagnão. Alguém já viu lá, não, né? Ele estava falando a respeito de uma pergunta que fizeram para o André Valadão. Estou dando nome aqui, depois em casa, depois vão está no Face, né? Estava me perguntar para o André Valadão, né? Naqueles negócios de perguntas, se a igreja aceitaria uma pessoa homossexual. E ele respondeu, bom, chegar lá para ouvir a palavra, tudo, não. E a pergunta foi, mas como membro da igreja, uma pessoa ativa na igreja. Aí ele respondeu, né, o André Valadão respondeu, não aceitaria, a igreja não é lugar. Irmãos, isso os irmãos com certeza já sabem o furdunço que deu, né? Por essa resposta dele. Irmãos, ele está realmente. E é uma realidade, irmãos. Tem que confrontar. Tem que confrontar. Se a pessoa vem aqui, se converte, abandona essa vida, né? A gente ama essas pessoas, abandona essa vida. Irmãos, glória a Deus. Mas se quer continuar sendo, irmãos, então ela vai aonde? No lugar aonde é o meio dela. Mas isso aí chama... Não, irmãos, é confrontar. Sim, sim, não, não. Amamos, mas não o pecado. A igreja precisa, irmãos, confrontar o pecado. Confrontar quem pratica o pecado. Confrontar a tal ponto que de levar a pessoa que está praticando o pecado, se arrepender e ter um encontro com Jesus. Uma vez me disseram assim, mas pastor, o pastor está sendo muito... Eu falei, não. Ele falou assim, a Bíblia não fala que nós devemos ir como estamos para Jesus? Eu falei, exatamente. Mas a Bíblia não fala que você vai ficar como está diante de Jesus. Vai lá tudo doente, vai lá tudo estrupiado. Vai até Jesus, Jesus vai curar. Vai libertar. Mas ele não fala que vai ficar da mesma forma. Que ele vai ser uma nova criatura, né? Irmãos, assim então, a igreja precisa se levantar com essa grande identidade mesmo. A igreja, eu e você. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E Paulo fala lá um pouquinho, nós estudamos esse dia atrás na nossa lição, Filipenses 2, de 12 a 15, diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram os mandamentos, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, desde aquela época, irmãos, Paulo dizendo, olha, vocês estão vivendo no meio de uma geração corrompida e depravada. Mudou isso?
Então a igreja não pode mudar também. Ela tem que assumir a sua identidade. Assumir a sua identidade. Nós somos sal, nós somos luz. Nós somos sal e nós somos luz. A luz é para iluminar, o sal é para dar sabor. Que eu e você, irmãos, possam entender isso. Pois lá em Lucas 8, 16 e 8 diz assim: portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8, 16 a 18. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até que pense que tem, lhe será tirado. Você, né? Você é a luz do mundo. Nossa, se você é luz, você vai ver que a área da sua vida precisa ser consertada. Espera um pouquinho, tem algo que falei. Nós temos que sair daqui com a palavra de Deus nos confrontando. O que eu tenho que corrigir? O que eu tenho que acertar na minha vida? O que eu tenho que acertar na minha vida? Eu não posso viver qualquer forma. Não, eu tenho que se confrontar. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser a luz. Eu tenho que ser o sol. O sal. Mas, e para encerrar, quero ler com os irmãos Lucas 11, de 33 a 36. Lucas 11, 33 a 36. Diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. CCNB, chamemos para nós a responsabilidade. Mas o que nós podemos fazer? Muita coisa. Joelho no chão, dobrado, em oração. Testemunhar no dia a dia com as pessoas, no seu contexto onde você está. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Não fazer parte de uma máquina que está aterrorizando todo mundo. Não, você faz a diferença. Faça a diferença, irmãos. Seja diferente. Seja diferente. Irmãos, e no que nós estamos vivendo hoje, irmãos, principalmente, não seja um agente propagador de más notícias. Não seja, não, irmãos. Não seja. Não seja, querido. Digo aos irmãos agora como pastor aqui. Não seja, querido. Olha o que você está postando nos WhatsApp da vida, irmãos. Olha, irmãos. Fico triste quando eu olho, então, irmãos postando para cima e para baixo coisas que só vai acrescentar medo e pavor para as pessoas. Não passe, irmãos. Você recebeu? Não passe para frente. Para ali. Confronte. Vai orar. E você vai ser, então, realmente sal e vai ser luz em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe, irmãos, e que o Espírito do Senhor possa completar, a sua palavra no seu coração. Amém? Pai querido, Deus, muito obrigado, Senhor. Deus, Senhor, como tu, Senhor, ó Deus, me inquietasse, Senhor, na segunda-feira passada, a respeito de nós chamarmos a responsabilidade, Senhor. Que nós aqui como igreja, Senhor, nesse local onde nós estamos, Senhor, ó Deus, localizados, Senhor, neste bairro, Deus, possamos realmente chamar essa responsabilidade para nós, Senhor. Deus, e eu creio, Senhor, que a oração, como diz a tua palavra, a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, Senhor.
E a oração de uma igreja, Senhor, numa unidade, Senhor, ela pode muito, ela pode virar, ela pode mudar, ela pode transformar, Senhor. Ela pode, Senhor, ela pode, Deus. Nós possamos, Deus, exercer, Senhor, o privilégio do nosso livre acesso a Ti, Senhor. Deus, com ousadia, com confiança, Senhor. Com confiança, Senhor. Oh, meu Deus, nos dê essa graça, Senhor. Nos dê, Senhor, esse entendimento. Nos dê, Senhor, Deus, essa convicção, Senhor, que podemos fazer algo e muitas coisas, Senhor. Oh, Deus, e que, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, as pessoas que vivem conosco, no nosso contexto também, Senhor, possam ver em nós sal e ver em nós luz, Senhor, através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém.